conversa que vai ser feita pelo Bernardo e pelo Richard, né? E a roda de conversa, vocês sabem que é diferente, né, da palestra comum que a gente fala, a gente fica aqui falando para vocês ouvirem, mas na roda de conversa pode ter uma interação, tá? Então, quando a gente perguntar alguma coisa e tal, eu estou aqui de mediadora da conversa só. É claro que a gente tem que se conter, não sei se eu vou conseguir, de não dar opinião, cuidado. Já são 8 horas, mas... Acho que falta um. São 8? Então, vou pedir a Joana para fazer a nossa leitura, para a gente poder pegar a prece e começar. Está no seu telefone, moça? Moça, está no seu telefone. Pode? Boa noite a todos. Vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. O despeito responde por muitos males humanos. Planta maligna enraiza-se na inveja doentia. Inspirando atitudes infelizes, o despeito fomenta perseguições gratuitas, acusações incessantes e informações venenosas. O despeitado não perdoa o triunfo do próximo. Sempre descobre o lado infeliz de qualquer questão, o alfinete perdido no palheiro. Sofre sem necessidade, amargura-se constantemente e luta contra os dragões que vê nos outros, quando o problema é somente dele. Aprende a compartilhar do triunfo do teu irmão e vencerás o despeito. E o que será o despeito? E o que será o despeito, senão uma das manifestações do orgulho, né? Vamos fazer então nossa prece, mais uma vez agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, Maria Angélica, por renovar a oportunidade desse nosso encontro. E hoje, de uma forma mais participativa, para a gente poder entender um pouco mais desse tema que vai ser trazido nessa roda de conversa hoje pelo Bernardo e pelo Richard, que é o orgulho nosso de cada dia. Que estejamos todos envolvidos, perceptivos, com as mentes e os corações abertos para receber essas reflexões e partilharmos dessas reflexões, podendo ampliar a nossa percepção sobre nós mesmos, mas principalmente poder retirar de nós um pouco que seja do orgulho, que com certeza é um dos grandes entraves à nossa evolução. Que o Richard e o Bernardo sejam envolvidos, intuídos, inspirados. E assim iniciamos a nossa roda de conversa dessa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, o tema da roda de conversa é o orgulho nosso de cada dia. Eu vou passar primeiro a palavra para os dois, mas eu vou começar com uma pergunta que tem no Livro dos Espíritos, na questão 785. Kardec pergunta aos espíritos: qual o maior obstáculo ao progresso? E aí, Bernardo? Responde os espíritos: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto intelectual se efetua sempre. Então, várias vezes, em passagens do Evangelho, Jesus destaca isso. Na verdade, a passagem de Jesus no planeta é justamente uma mensagem de como não ceder ao orgulho. O tempo todo ele é testado nas diversas provas que ele passou a não se deixar seduzir pelo orgulho, sendo ele o espírito mais evoluído que já botou o pé aqui na Terra, ou o Filho de Deus encarnado, né? Segundo algumas religiões. No Evangelho segundo o Espiritismo, só para a gente fazer essa introdução doutrinária e depois de passar para a parte prática,
diz o seguinte: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Então a raiva, ela é uma das filhas do orgulho. A manifestação do orgulho. Agora, Bernardo, você falou, e agora eu vou jogar a bola aqui para o Richard, você falou, né, da passagem de Jesus aqui na Terra, que veio justamente nos mostrar, né, como é um espírito puro, porque ele nem era o mais evoluído, ele já é espírito puro. E o espírito puro, ele é... Será que ele foi... É rapidinho, tá? Sobre Jesus, é porque eu não aguento. Falou de Jesus, eu não aguento. Ele é tentado, Richard, no orgulho? Será que ele foi testado no orgulho, Jesus? Olha, a minha visão é de que sim. E por que eu digo isso? Porque Jesus encarnou como homem, com uma missão muito clara, mas por ter encarnado como homem, ele passa pelas vicissitudes do mundo. Para nos dar o exemplo. Exatamente. Vocês se lembram que ele é tentado no deserto, não é verdade? Ele não cedeu, mas ele foi tentado. Ele passou por esse tipo de, digamos, prova, não é? Então, eu acho que sim. Há até passagens que o próprio Evangelho mostra ele numa posição irritadiça de vez em quando, não é? Então, a minha resposta é sim. A minha não. A minha não. A minha não também, mas eu não vou entrar nessa filosofia agora. Porque senão isso daqui vai ser outra roda de conversa. Vamos anotar. Vamos anotar. Mas depois, se der tempo, a gente fala, né, Joana? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Jesus, ele se colocou na posição, né, de o povo escolher entre ele e Barrabás. Porque Pôncio Pilatos poderia libertar um preso. E qual de nós aqui, numa posição daquela, não levantaria o braço para você, peraí, eu não fiz nada não. Esse cara aqui é um assassino, ele matou, eu não. Como é que vocês... O tempo inteiro ele fez o quê? Só observou. Ele só observou. Ele não reagiu em momento nenhum. Põe essa coroa de espinhos, você não é o rei dos judeus, em nenhum momento ele, tendo um poder muito maior que qualquer um de nós aqui, todos nós somados, em nenhum momento ele, peraí, com quem você acha que está falando, entendeu? Nesse sentido. Porque ele sabia que ele não precisava provar nada para ele. Então, o fato de você não precisar provar, só o fato de você se calar, não precisa provar nada. Mas deu exemplo. É nesse sentido que eu quero dizer, entendeu? Onde é que eu quero chegar? Se eu, que poderia a qualquer momento fazer isso aqui para tudo, não fiz, quem são vocês para passarem pelas provas da vida? E peraí, logo eu, e a gente vai dizer aqui ao longo do bate-papo várias manifestações do orgulho. É nesse sentido que a gente fez essa provocação, entendeu? Aí a gente vai dizer como esse orgulho se dilui e se manifesta em várias situações ao longo da nossa vida, e a gente cede a ele na medida em que a gente reage. E Jesus, no momento, reagiu. As nossas nesse sentido. reativas, muitas vezes, são, né, impulsionadas pelo orgulho. Agora, tem uma questão aqui, só para fechar essa questão de Jesus aqui, que a gente tem que lembrar que lá no livro dos Espíritos, na primeira, espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros, que é onde está Jesus, são os espíritos onde há total domínio do espírito sobre a matéria. Então, o fato dele estar na vida material, claro, ele teve uma experiência material, mas não tinha ali necessidade nenhuma de evoluir. Não havia ali, porque ele já é. Né? Então, mas aí a gente sempre... Outro dia a gente conversa sobre isso. Tá bom. Tá? Só eu e você. Tá bom. Eu e você num outro lugar, Tá bom. de repente.
Tá bom, tá. Pode participar também, tá? Pode até ser aqui. Né? Mas é interessante, né? Porque a gente vê a visão. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, vou jogar a bola para vocês novamente. Como você define, assim, você quer perguntar isso daqui você ou quer que eu pergunte? Não, pode jogar no ar e cada qual Vou responde. jogar no ar. E quem é que se considera orgulhoso? Vamos fazer essa análise aqui. Eu primeiro explico o que é orgulho. Né? O orgulho ele vai se manifestar de várias formas. A gente muitas vezes pensa no orgulho com a soberba, com a vaidade, né? A pessoa que exerce um cargo de proeminência, não é? O egoísmo. O egoísmo, que é um consectário dele, a pessoa que não fala com ninguém, a gente associa muito à arrogância, não é? Mas vamos pensar o seguinte, para quem pessoa assim, eu vou responder, eu me considero uma pessoa orgulhosa. Acho que eu já consigo, graças a Deus e a Jesus, reduzir bastante, mas eu tenho muita coisa para trabalhar ainda. Inclusive, eu vou dar aqui um exemplo, né? Quando eu estava no Colégio Militar de Salvador, eu saí do interior para estudar na capital. Não conhecia ninguém. Saí de uma escola pública para estudar numa escola em 89, onde estava a elite dos meninos de Salvador, da classe média e média alta. E aí eu me sentia ameaçado por aquele ambiente, porque era um Zé Ninguém. Né? E aí no segundo ano eu estudei, sempre gostei de estudar, e virei o 01 da turma. E aí deu orgulho. E uma vez, discutindo com um colega, que o grupo tinha que entrar em formatura, eu dei sentido, cobri o colega lá, Leonardo, o nome dele. Não quis entrar, estava lá batendo papo e veio, mas você não manda em mim. Até uma pergunta, desobediência, orgulho. Mas enfim, eu fui lá e fui dar uma enquadrada nele e falei o seguinte, você tem que me obedecer porque eu sou seu superior. Estou falando de 13, 14 anos de idade. E aí o Leonardo quase partiu para cima de mim. O tempo só não fechou porque o pessoal me segurou ele. E essa história me acompanhou 40 anos. E nesses 40 anos eu passei por muita coisa na minha vida. Que trabalhou esse Bernardo arrogante e orgulhoso de 1987. E aí quando foi 2 meses atrás, eu fui para Salvador para participar do encontro de 40 anos da minha turma de colégio militar. Alguns promotores, outros advogados, outros médicos. E quem estava lá? Que não aparecia em nenhum evento da turma. E aí eu cheguei lá, o Guido, que é coronel do Exército Ativo, falou, Barbosa, eu queria que você, vai ter uma placa em nossa homenagem ali, você puxasse o plano da placa, mas se você não se incomodar, tem um colega nosso que está um tempão aqui que não aparece, teve uns problemas de saúde, esteve envolvido com uns problemas aí meio complicados, a gente está tentando resgatar ele está aí, eu queria que ele fizesse esse movimento com você. Eu falei, quem? O Leonardo. Aí eu olhei e falei assim, entendi, mestre. Aí, estamos lá, o coronel comandante do colégio militar, fez um discurso e tal, não sei o quê, Teu de um lado, Leonardo do outro. Aí o pessoal passou por falar algumas palavras, né, da placa, que foi a primeira placa que a gente colocou lá no colégio, 40 anos, no prédio novo. Aí eu falei assim, antes de fazer qualquer coisa aqui, Leonardo, eu te devo desculpas. E aí eu contei essa história, relembrei essa história, e falei assim, eu agi muito errado com você. E eu quero aqui na frente da turma inteira lhe pedir perdão, porque eu fui arrogante, eu fui orgulhoso de achar que eu era melhor que você, e querer te enquadrar e dar ordem. Mas sabe por que eu fiz isso? Medo, insegurança. Porque eu me senti ameaçado por todos vocês. Porque era o cara do interior, era o filho da funcionária do NPS, minha mãe está aqui hoje, era o menino que não tinha nenhuma referência lá, não era filho de nenhum grandão de Salvador, era um moleque que veio de uma escola pública, e quando eu virei o 01, foi a forma que eu tive de me impor sobre vocês e tentar, através do meu orgulho, me proteger. Estou respondendo o que é seu orgulho, né? Essa foi a sua pergunta. O orgulho é um castelo que a gente cria ao redor de nós para nos proteger das feridas que a gente carrega. O orgulho esconde feridas no espírito. O orgulho é uma forma de a gente se proteger, de não assumir as nossas falhas, de esconder a nossa pequenez, e o orgulho serve para eu fazer isso. Antes que alguém me fira,
eu vou ferir. Isso é uma manifestação do orgulho também, né? Eu concordo com você quando você diz que é um castelo de proteção. Sem porta, da qual você não consegue sair dele. Você só vai sair dele se você destruir esse castelo, porque ele não tem porta. Quem são os filhotes do orgulho, Richard? Eu acho que o principal, quer dizer, o egoísmo eu acho que o egoísmo é pai do orgulho. Não pode ser irmão, não? Pode ser. Eu não conheço bem a família, mas pode ser, pode ser. Bom, aí você tem um monte de gente que acompanha aí, você tem a inveja, você tem a vaidade, você tem um monte de vícios, né, do espírito encarnado em evolução que acompanham o orgulho. Eu acho interessante que eles, muitas vezes, as pessoas podem confundir, achar que, não, a pessoa é orgulhosa porque é egoísta. É egoísta porque é orgulhosa, assim, né? O biscoito é mais gostoso porque eu tô mais fresquinho, ou é fresquinho porque é mais, né? Então, assim, bem demais, né? Mas é interessante que nessa questão 785 do Livro dos Espíritos, né, os espíritos dizem que o maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. Andam de mãos dadas. Então, eles são coisas realmente distintas. Acredito, né, aí peço uma análise de vocês com relação a isso, que um alimenta o outro, um pode sobreviver, ser alimentado pelo outro, o egoísmo pelo orgulho e vice-versa. Se a gente considerar o egoísmo como eu coloco meus interesses acima de quaisquer outros, eu me coloco acima das outras pessoas, eu só quero as coisas para mim, não quero mais que mais ninguém se beneficie. Porque qual é o oposto do egoísmo? A caridade. E qual é o oposto do orgulho? A humildade. Então a pessoa egoísta, dificilmente ela vai ser caridosa. E a pessoa egoísta também dificilmente ela vai ser humilde. Porque se ela é egoísta, ela se sente merecedora de tudo que tem que vir para ela. E eu não tenho que repartir com ninguém. Então, eu acho que caminha lado a lado e um alimentando ao outro. E aí eu penso o seguinte, não se pode se libertar de um se eu não me livro do outro. Isso aí. Eu gosto sempre de lembrar quando a gente alguém fala em caridade, eu gosto de frisar e lembrar que a caridade, que assim, você até falou, né? A caridade. A gente sempre atrela caridade à benemerência, a material, a dar coisas materiais. Essa é mais fácil. Pois é. Essa daí até o egoísta faz. Exato. Né? E o orgulhoso faz muito. Até para mostrar que ele, olha, tá vendo? Como eu sou bom. Ajudei. Aí vem aquele negócio do Jesus que a sua mão direita não sabe o que a mão esquerda faz. Então é sempre importante a gente lembrar, a gente está numa casa espírita, né? A gente está falando sobre a ótica espírita, que a caridade, como ela é entendida, como a compreendia Jesus, lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, que é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias. Lembrando que ser indulgente com as imperfeições alheias, se a gente não for orgulhoso demais, a gente vai se colocar nisso. Por quê? Porque se a gente está aqui, nós somos espíritos imperfeitos ainda. Então, nós também precisamos de indulgência com as nossas imperfeições e perdão das ofensas. Aí, por causa disso, eu vou perguntar, o orgulhoso consegue perdoar, Richard? Não. Bate pronto. Não, porque ele está encastelado. E, normalmente, ele também não perdoa, porque na medida que ele acha que ele tem que perdoar por algum motivo, ele acha que vai se rebaixar. Eu não posso descer ao nível dessa pessoa
Porque se eu perdoar, eu estou me descendo ao mesmo nível. Eu estou me comparando a ele. Né? E na medida que eu me comparo a ele, se por acaso eu desconfio de que, em algum aspecto, ele pode ser melhor do que eu, o que vem? Vem a raiva. É a cólera. Vem a cólera. Né? O despeito profundo. Né? Então, eu acho que dificilmente o egoísmo perdoa. Eu complementando o que o Richard falou, eu procurei, né, montar aqui esse material fazendo pesquisa em várias fontes, né, não só religiosas, como também filosóficas. E eu peguei uma entrevista do Pondé, que é um filósofo, né, e falando justamente sobre orgulho e perdão. E o Pondé fala o seguinte, a essa pergunta aqui que a André fez: o orgulhoso jamais vai reconhecer que ele não merece o perdão. Vamos entender isso? O orgulhoso jamais vai reconhecer que ele não merece o perdão. O que quer dizer isso? Que o orgulhoso sempre acha que ele merece perdão. Porque está sempre certo. E se eu estou sempre certo e eu não tenho que reconhecer que eu não mereço perdão, significa que eu não tenho que perdoar. Porque você errou, a culpa é sua. Eu nunca erro. Quem erra é você. Então, por isso que ele nunca consegue perdoar. Porque perdoar significa, primeiro, reconhecer que eu errei. Segundo, manifestar esse arrependimento. E terceiro, procurar se corrigir. Se eu sou perfeito, se eu sou melhor que você, por que eu tenho que lhe perdoar? Quem criou toda essa situação não fui eu, foi você. Porque eu nunca estou errado. Quem errou foi você. E aí, quando você começa a conversar com pessoas narcisistas, que têm transtorno de personalidade narcisista, é muito curioso, porque o orgulho é algo muito arraigado neles. E por que o orgulho é algo muito característico narcisista? Porque todo narcisista é alguém que lá atrás foi rejeitado, é alguém que não foi acolhido, é alguém que sofreu, né, rejeição, abandono. Então, o castelo onde ele se protege para não passar de novo por essa dor, ou tentar mascarar essa dor que ele carrega com ele a vida toda, é o orgulho. Então, ele nunca pede perdão. Né? A vítima faz uma coisa errada, pensa, poxa, errei com você. Me desculpa. O orgulhoso, o narcisista. Ele vem, volta, dá uma volta, conversa, a culpa é sua. E nesse aspecto, né? quando o egoísta tenta mostrar que ele tem razão ou que ele não se equivocou e ele, por acaso, não consegue ser completamente convincente de que aquilo ali não foi equívoco dele, ele procura o quê? Ele procura minimizar. Ele procura tirar dele... É o mais. Não, eu até posso ter mais... Exatamente. Ele vai minimizar o equívoco. Vai ter sempre uma justificativa. Transferindo a responsabilidade no final. Principalmente transferindo a responsabilidade. Continuamos a pergunta que não quer calar. Alguém aqui se considera orgulhoso? Alguém aqui tem dificuldade de receber ajuda? De não pedir ajuda? De não pedir, de receber. Deixa que eu faço isso para você. Mano, deixa que eu faço para você. Deixa que eu levo isso para você. Deixa que eu resolvo isso para você. Alguém aqui é tipo de pessoa que acha que dá conta de tudo? Eu quero acrescentar uma situação nesse contexto. Eu posso acrescentar uma situação nesse contexto? Você pode ser a pessoa que acha que dá conta de tudo e também tem um outro aspecto. Considerar que ninguém vai fazer melhor que você. Ah, não. Há pessoas que são assim. Então eu não delego porque ninguém vai fazer melhor que eu. Então deixa que eu faço, porque se você fizer, você vai fazer errado. Então deixa que eu vou fazer. Quem aqui tem também a outra manifestação. Cozinha, e alguém está cozinhando na sua cozinha, e aí você fica olhando o olho comprido da panela, o olho comprido para a colher que está usando na sua panela, Red Silver, essa super panela do último melhor Teflon que existe, e aí você fica assim,
Não vai botar sal agora. Não, não tá na hora do azeite. Isso é Melhor orgulho. baixar o fogo. Isso é orgulho. É mascarado, mas é. Mas é, por isso que a ideia, Claro, a ideia é isso, orgulho nosso de cada dia. Nesse que você falou, né? Ricardo gosta de cozinhar comigo, aí ele vai lá e me ajuda. Mas é nisso que você falou. Não, peraí, corta assim. Aí na última vez que ele foi me ajudar, na mais recente, né? Ele me deu um chega para lá e falou assim, pai, você não falou para eu fazer? Então fica quieto aqui e deixa eu fazer. Aí eu meti o galho dentro, fazendo o curso de gastronomia no IGA, né? Se achando. Aí meti o galho dentro, deixei Ricardinho pilotar. Aí ele foi lá e fez o risoto. E ficou espetacular. Aí na hora que a gente serviu, no almoço, aí todo mundo, poxa, isso ficou muito bom, que você fez. Não foi eu não. Quem fez hoje foi Ricardo. Aí ele. Então é isso. Às vezes a gente, por orgulho, não quer abrir espaço para o outro. Entendeu? A ideia é desconstruir. Vê como o orgulho está sempre à espreita. Ele é sorrateiro. Porque ele começa na coisinha boba dessa, que a gente aqui está dando risada, mas ele vai se infiltrando dentro de você e você, às vezes, vai sendo dominado por esse monstro. Porque ele se manifesta de várias formas. Quer ver outro exemplo? Impaciência e orgulho. Quem acha que impaciência e orgulho? Eu acho que é. Impaciência e orgulho? Impaciência é irmã da intolerância. Né? Quando você é impaciente com alguém, quer dizer o seguinte, pô, tá tomando meu tempo, tá me apurrinhando, porque se fosse eu já tinha feito melhor, já tinha resolvido, eu já tinha resolvido a questão, já tinha lido esse livro todo, eu já tinha lavado o prato, eu já tinha feito a cama, eu já tinha arrumado o quarto. Então, repare que é orgulho. Esse sou eu. É orgulho. Esse sou eu. E nesse aspecto, Richard, o meu orgulho nesse aspecto, quem tem filho adolescente sabe disso, é testado por ele e pela irmã o tempo inteiro. E o que é minha impaciência com eles, se não o orgulho? Quando a gente grita com o filho, quando a gente se descontrola com o filho, eu querer que um garoto de 13 anos resolva as questões ou tome atitudes como um cara de 52 e cobre ele por isso é o quê? Orgulho. E o grito ele é uma mistura de orgulho e medo. Medo de fracassar como pai, medo de não estar educando da forma correta. E a gente não quer se assumir vulnerável para o filho. A gente não quer. Eu sou o pai. Eu não posso me assumir vulnerável para ele. Então o orgulho e o medo faz com que eu me irrite, com que eu grite, com que eu perca a paciência. Você sabe que esse aspecto de não ceder a outro uma determinada atividade significa também, muitas vezes, o medo de perder a posição que ele tem, o prestígio. Como é, Ricardinho? Síndrome de protagonista? Aquilo que você fala às vezes, síndrome de protagonista, que a pessoa não quer abrir mão do espaço de protagonista. Sim, até porque se ele abrir o espaço pode significar perda de prestígio, né? Perda de importância perante, por exemplo, a comunidade, o grupo, seja o que for. Quer ver outro exemplo? O empregado que vive reclamando do trabalho, o colaborador na empresa que reclama o tempo inteiro da empresa. Isso é orgulho? Vamos fazer essa análise? Né? Será que realmente ele é tão melhor assim que merecia estar numa empresa muito melhor, ganhar um salário muito melhor? Será que ele é tão bom quanto realmente ele acha? Que a empresa não está à altura dele? Será que a entrega e a produtividade dele justificam essa reclamação diária? Eu vou entrar nisso que você está falando, vou trazer para o meio da casa espírita. Nós sabemos que as casas espíritas, e hoje eu acho que até uma roda de conversa que a gente pode fazer aqui sobre essa coisa do esvaziamento, esvaziou por quê e tal, que existe uma dificuldade muito grande da coisa seguir muitas vezes. Aí a desculpa, muitas vezes, eu falo que a desculpa é, mas quem vai fazer? Mas quem vai fazer? Só que lá no fundo, é assim, quem vai fazer como eu faço? É o que a gente estava falando. Né? Quem vai fazer como eu faço? Né? E eu tenho sempre uma questão assim, aí a gente volta com relação ao trabalho e as coisas de casa. E a gente na vida precisa aprender isso. Precisa exercitar isso. Porque da noite para o dia, a vida faz assim, ó.
muda. A gente não controla nada. Muda a página, muda a maneira, muda a situação financeira, muda a situação da saúde da gente. É. E a gente, como é que vai ser agora? Como é que eu vou viver agora? Quem vai fazer? Se você nunca preparou ninguém para fazer, porque vai ter alguém que vai fazer. O maior exemplo é se a gente desencarnar. Né? E aí a gente fala assim, a gente ama, amo o GCAT, minha vida, não sei o quê. Se eu desencarno amanhã, o GCAT vai fechar? Eu lembro uma vez que a gente estava até vou dar um exemplo nosso aqui, e a gente tinha uma situação de reunião mediúnica, e eu não ia, o Davi não ia poder vir, e eu falei com a Gilmar até na época assim, eu acho que eu também não vou poder ir, porque eu ia viajar, alguma coisa assim. Não, mas como é que vai ser? Eu falei assim, ué, se o Davi desencarna e eu não vai ter uma reunião mediúnica, acabou? Acabou, fecha o GCAT? Por isso a gente precisa se preparar. Até porque no reunião mediúnica o importante é o espírito se manifesta. Né? Quem sabe a gente não vem, né? Também para trabalhar, né? Se Deus quiser, A gente, na ideia do que a Andrea falou, né? Na medida que eu me acho insubstituível, eu já estou cedendo orgulho. E a gente sofre. Eu acho que toda essa conversa aqui é trazer à tona a nossa reflexão de como a gente tem esse orgulho nosso de cada dia na panela, na cozinha, no levar o filho na escola, no levar o filho no médico, o neto, né? Eu falei o neto ali com a Marina. Porque é verdade, a gente às vezes vai tomando determinadas iniciativas e posturas que a gente vai... Não percebe. E a gente vai sofrer. Porque, na verdade, isso faz a gente sofrer. Faz a gente sofrer. Sabe uma coisa que me veio à cabeça? Faz o outro sofrer. Você faz o outro sofrer? Eu entendi essa sonora gargalhada. Não é só o seu próximo, não. Você pode ter orgulho do teu pai. O Richard vai, eu vou chegar lá. O Richard vai trazer isso. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Mas o que eu ia dizer era o seguinte, essa atitude do não deixar fazer, ou tem também o outro lado, né? É pessoa que via, de repente fala assim, poxa, mas aqui quem faz tudo sou eu. Sim. Ele não está reclamando. Ele está mostrando para as pessoas como ele é bom. Como ele é o cara que faz tudo e resolve qualquer parada, entendeu? Na linha do que a Andrea falou do sofrimento, tem um trecho aqui do nosso saudoso Divaldo, Iluminação Interior de Joana de Ângeles, ele diz o seguinte, né? O orgulho é gerador de transtornos emocionais no ser que lhe é vítima. Olha só a perspectiva. O orgulhoso, ele é vítima do próprio orgulho. Adversário da humildade, vã cegueira do personalismo humano, o orgulhoso atribui a si merecimentos que não possui, gerando antipatia e vivendo em um mundo imaginário que jamais se tornará realidade. O orgulho é uma doença que mata aquele que lhe serve de hospedeiro. Olha o que Joana de Ângeles, olha as palavras que ela escolhe. O orgulho é doença que mata aquele que lhe serve de hospedeiro, ou seja, um parasita que vai sugar nossa energia, nossa força. A sua perversidade do orgulho impõe solidão a quem o experiencia. E qual é o final de todo orgulhoso se ele não se corrigir, gente? Solidão. A solidão. Olha só a sabedoria de Joana de Ângeles. Um parasita que suga o hospedeiro até ele viver sozinho. Eu lembrei agora aqui a figura do Sméagol, do Senhor dos Anéis, My Precious. Ele tão ensandecido pelo anel, né, de cultuar o anel. O que é o anel, gente? É o nosso orgulho. Percebe? Como Tolkien foi magistral no ensinamento. E o que é que o anel faz com o Hobbit, o Sméagol? Seca ele. E ele vai sendo consumido pelo orgulho, até virar aquele cadáver ambulante. Sozinho. É isso que o orgulho faz com a gente. As pessoas terminam se afastando da gente, porque nós estamos sendo parasitados pelo nosso próprio orgulho. Agora eu vou passar para o Richard, depois a gente volta nas outras perguntas. Existe algum orgulho bom?
Eu acho que sim, quer dizer, é difícil a gente classificar o orgulho como bom, mas eu rapidamente vou colocar isso para vocês. Mesmo o orgulho sendo um dos famosos 7 pecados capitais, nós às vezes nos referimos a ele como o efeito de uma coisa boa. Quando somos bem-sucedidos, sentimos orgulho de nós mesmos. Quando o nosso filho passa no vestibular, sentimos orgulho dele. Quando a menina recebe uma promoção no trabalho, ela sente orgulho do seu esforço. De fato, esses são sentimentos bons. Diferente seria se nós, que fomos bem-sucedidos, nos sentíssemos mais merecedores do que aqueles que não foram. Ou se o nosso filho passasse no vestibular e nós considerássemos ele mais inteligente que os outros que não passaram. Ou se a menina que foi promovida achasse que ela é a melhor funcionária da empresa. Esses são os sentimentos ruins. Né? Então, o orgulho pode ser bom na medida em que ele é autoestima. É o reconhecimento, Isso. né? Na medida em que ele lhe ajuda a te impulsionar para você construir alguma coisa, um eu melhor, a se melhorar. Né? Nós dissemos sempre aqui, e na segunda-feira eu acabei falando nisso também, com relação, e aqui se falou logo no início, com relação ao o egoísmo ser um obstáculo do progresso, principalmente o progresso moral, porque o intelectual caminha normalmente. E o moral normalmente depende Da reforma íntima. que traz normalmente dor e sofrimento, de alguma maneira. Até porque você tem que abrir mão de muita coisa para você poder crescer. Não é? Mas é mais do que válido, na minha opinião, quando você faz essa reflexão, busca dentro de você os seus probleminhas, os seus demônios, começa a combater esses demônios e começa a superá-los, por que não ter orgulho de você? Dessa atitude boa de que você está melhorando e melhorando todos os que estão à sua volta. Nesse sentido aí que o Richard está colocando, que é um orgulho, na verdade, do reconhecimento de uma conquista pessoal, seja nossa ou seja de alguém que a gente ame, que a gente goste, né? Aquele reconhecimento que nos traz uma satisfação, né? E não nos coloca numa posição superior. Não é isso, Richard? Exatamente. Né? É esse orgulho que fala assim, nossa, é o que você falou, minha filha, meu filho conquistou um campeonato, como a gente mesmo, né? Faz uma corrida, um jogo, passa uma no comida Enem, gostosa, passa no Enem, passa no PISM, né? Tem uma conquista, passa num concurso público, que você se esforçou, que você tem um mérito por isso. Então você fica orgulhoso, na verdade, a gente usa a palavra orgulhoso, mas na verdade está ligado à gratidão. É um reconhecimento né, de uma conquista positiva, sem trazer prejuízo a ninguém e sem nos colocar numa condição de nos acharmos superiores a outra pessoa. A gente não está sentindo nada disso em detrimento ao outro. Sim. É um sentimento nosso, íntimo, que não está lá. É a mesma coisa, eu tinha falado da inveja. Porque a pessoa fala assim, inveja branca. Não tem. Inveja branca não existe. Não tem inveja colorida, não tem matiz. Inveja com admiração. Sempre falo isso. Então, por exemplo, a pessoa que a inveja não é você querer ter o que o outro tem, querer fazer o que o outro faz. É você não querer que ele faça o que ele tem porque você não consegue. E você se consumir porque ele conseguiu. Você sofre. Isso. Você fala assim, ele conseguiu porque eu não consigo. E muitas vezes ainda desmerecer a conquista. Por exemplo, você fala assim, poxa, que maneiro, olha o que eles conquistaram, que bacana. Vou trabalhar em mim, vou fazer o meu caminho para fazer exatamente, quero lá também, quero fazer isso também. Funcionar, né? Isso. Exatamente. Aí não é uma inveja.
Aí não é o sentimento, né, de É inveja. você Não, ficar não. feliz porque o outro está bem. Mas puxando para a Esse bola, orgulho é a mesma coisa. puxando a bola que o Marco levantou e pegando aqui o gancho com o exemplo do Richard, né? A gente também pode ter orgulho do pai, né? Admiração pelo pai, admiração pela mãe, na medida que esse pai serviu de exemplo, na medida que esse pai foi uma inspiração para você, na medida que ele... E aí é o que eu falo. Tem uma frase que eu tenho que me recordar onde eu vi essa frase, mas ela tem me ajudado de uma forma espetacular nos últimos dias. Onde está a intenção, está o sentimento. Onde está a intenção, está o sentimento. Né? Então, qual é a intenção desse orgulho que você carrega? É gratidão, é agradecer o exemplo do pai, é agradecer o esforço do filho que passou no Enem, o que lhe deu, né, esse orgulho, essa satisfação. Então, o sentimento que permeia isso que a gente nomeia como orgulho, no fundo, ele é gratidão, ele é satisfação, ele é autoestima, ele é admiração, mas a gente dá o nome de orgulho, né? Sim, a gente fala. Termina usando, que é o orgulho do bem que o Richard trouxe essa reflexão. Então, foi sensacional esse acréscimo aí do Richard, para a gente ter essa noção. O que eu estou sentindo? Que orgulho, entre aspas, é esse que eu carrego? É o castelo que faz eu me proteger dos demais porque eu não quero assumir as minhas falhas? Ou é uma gratidão ao meu pai que serviu de inspiração para mim? É uma gratidão ao meu filho? É uma gratidão ao amigo, né? Que, poxa, ver um amigo agora mesmo, um amigo querido, padrinho de casamento, nós um do outro, ele foi nomeado a desembargador do TRF. Então, assim, eu liguei para ele felicíssimo, né? E aí, que orgulho desfrutar da amizade dessa pessoa que conseguiu, de uma forma honesta, ética, chegar num patamar desse. Você está falando isso agora, tem uma coisa na cabeça. O orgulho também, às vezes, nos impede de elogiar. Porque o orgulhoso é melhor que todo mundo. Claro. Ele não quer se diminuir. Não, isso que eu tô falando, você está falando do amigo, eu estava conversando com uma amiga até agora há pouco, né? Uma amiga que eu pouco vi na minha vida, pessoalmente, mas a gente se gosta de uma maneira que a gente vê todo final de semana. Uhum. E ela tinha me mandado uma mensagem e eu mandei outra mensagem em resposta para ela mais cedo, elogiando toda a trajetória dela, que foi a coisa mais linda que ela fez de mudança de vida, né? Tudo, e um resultado maravilhoso. E eu falei, cara, você é uma inspiração, é muito legal, eu tô me inspirando em você, eu vejo os vídeos, eu adoro. Ela mandou um áudio, chorando. Ela falou assim, você está me fazendo chorar numa segunda tarde. Eu preciso me recompor, depois eu te mando uma mensagem. Aí depois ela mandou e falou, aí a gente começou a conversar. Aí eu falei assim, cara, eu tô pensando, é muito difícil para as pessoas elogiarem, né? É fácil criticar, mas ninguém elogia. Uhum. Fazer uma observação. Pode falar, Marco, depois eu faço. Vocês tocaram no assunto do auto-reconhecimento, uma coisa perigosa. Mas a gente tem que considerar que às vezes não é. Você está reconhecendo que você está crescendo. Sim, é autoestima. Sim. E é um tipo de orgulho positivo. Sim. Claro. O orgulho tem vários parceiros. O que o Haroldo Dutra diz, Marco, o que o Haroldo Dutra diz é que o orgulho pode sair de uma autoestima exacerbada. Esse é o risco. É isso. Esse é o limite que a pessoa tem que estar atento para não transpor, porque aí vira orgulho. O que diz aqui, o orgulho. Por isso que a gente coloca, esse auto-orgulho, ele pode ser do bem, pode ser Sim. do ruim. Aí o limite ele diz aqui, né, o Haroldo? O orgulho é quando você tem tanta autoestima, mas tanta autoestima, que todo mundo é ruim e você é o melhor. Aí a coisa, percebe? Aí se perdeu, não é? Mas a gente tem aquela... Aí que eu falo, lembra? O sentimento e a intenção. Quando você traz esse orgulho da autoestima, está ligado à satisfação, não é? Você está satisfeito, fiz o dever de casa. Poxa, dei mais alguns passinhos, que legal. Estou feliz que eu consegui evoluir um pouquinho. Esse entra na lista do orgulho do bem que o Richard falou, tá certíssimo. Eu lembrei de uma colega de
Carvalho, muitos anos, ela até desencarnou. Ela falou assim, detesto trabalhar com gente burra. É. É um horror. É. Ela ficava aí, devagar. Ela era maravilhosa, mas ela, gente, ela não admitia. E ela olhava para a pessoa, fuzilando. Não aguento trabalhar com gente burra. E a pessoa não é burra. Mas é difícil, né? Eu vou falar, puxar uma coisa aqui para nós espíritas. Tem, né? Sabe que é antigo no métier também, sabe disso, né? Tem um negócio de existir uma cultura dentro do espiritismo de que você não pode elogiar a pessoa que faz uma palestra boa. Não Verdade. pode, por causa Verdade. do orgulho. É. Aí a pessoa, eu lembro uma vez que o Divaldo falava assim, gente, eu vou achar até que ninguém gostou. Ninguém falou nada, todo mundo vai embora. Assim, eu fui tão mal assim no negócio. Né? E assim, é claro que a gente não precisa incensar ou endeusar. Eu acho que a questão do endeusamento, de colocar, nossa, você é o melhor palestrante. Gente, o melhor palestrante do mundo, pode ser quem for. Um dia ele não vai fazer uma palestra tão boa. Porque naquele dia ele não estava tão bem, não estava tão inspirado. Ele pode fazer 100 palestras, 99 maravilhosas. Vai ter uma que não vai ser tão maravilhosa. E isso se enquadra no comportamento dos médiuns, não é? Exato. E como o espiritismo, ou melhor, como os espíritas veem médiuns. Nessa a gente está falando, Ah? puxa esse exemplo aqui São agora. médiuns insensados, são praticamente assessores de Jesus na Terra. Né? Então, Assim, eu acho que são muitas variáveis, né? Mas é interessante que a gente vive isso. Um bom professor. Todo mundo fala, nossa, ele é muito bom professor, ele é muito bom professor. Será que ele vai deixar de ser um bom professor por causa disso? Não vai. Ele vai continuar desenvolvendo a tarefa. Uma pessoa, aí vamos lá, um excelente atleta, ele tem que tomar cuidado, né, para não deixar o orgulho. Fala, Marco. Não, eu estou querendo saber, se vocês pudessem colocar, qual é a fronteira entre o orgulho e a vaidade. A vaidade é uma das manifestações do orgulho, como a gente falou aqui da paciência, da impaciência, né? Por exemplo, vamos lá. Pessoa que descumpre a lei seca. A pessoa que descumpre o sinal. A pessoa que descumpre qualquer lei. O que é isso? Indisciplina ou orgulho? Percebe? Orgulho. Orgulho. Porque eu não vou me submeter a lei nenhuma? Porque a indisciplina é a manifestação do orgulho. Mas a origem é o orgulho. Eu vou me submeter à convenção de condomínio? Eu vou submeter? Não. Eu vou parar em sinal vermelho? Eu não. Essa lei serve para... Percebe? Mesmo que você não pense racionalmente dessa forma, é uma manifestação. Entendeu? Se você procede dessa forma, você está sendo também vaidoso. Sim. E vamos traçar também uma linha divisória aí na questão da vaidade. Porque muita gente acha que a vaidade é ruim. O que é ruim na vaidade? É o excesso. Todo excesso gera desequilíbrio. Né? Gera desequilíbrio. Exatamente. Então, assim, a vaidade, que é o autocuidado, é igual a pessoa fala assim, você que se cuida, que, né, cuida do seu corpo, da sua alimentação, do que for, dentro de uma maneira... A gente tem a obrigação de cuidar do jumentinho, do corpo físico, que é o instrumento da nossa encarnação. A gente tem obrigação. Então, essa vaidade, que alguém vai chamar de vaidade, nossa, mas você não come isso, não come aquilo. Não, porque eu estou cuidando da minha saúde, do corpo, do meu corpo e tal, porque eu quero viver. Mas todo mundo vai morrer. Não, mas eu quero morrer com saúde, pelo menos. A hora que eu morrer, eu vou morrer com saúde. Vou colocar então da seguinte maneira. Todo vaidoso é orgulhoso, mas nem todo orgulhoso é vaidoso. Não, porque assim, a vaidade, Marco, ela não é negativa. A vaidade não é negativa. Quando ela é exacerbada. É positiva. E essa vaidade do autocuidado. Voltamos, isso aí.
do reconhecimento de que eu faço alguma coisa boa, de que eu faço alguma coisa bem. O Ricardinho já pode se orgulhar de que ele faz um risoto bom. Melhor que o meu. Né? Melhor do que do Melhor do que do pai. Não sei, duvido, só vendo. O Ricardinho sentiu, né? Sentiu que... Os dois, cada um de cada. Então, também, mas assim, o orgulho, quando a gente fala que é positivo, é esse do auto-reconhecimento de uma forma equilibrada. A vaidade equilibrada, do autocuidado, né, da gente promover um bem-estar para a gente, isso é fundamental para que a gente consiga, inclusive, por favor, me corte se eu estiver errado, inclusive, desenvolver o quê? A própria evolução nossa. Porque quando a gente tem estima por nós mesmos, a gente começa a perceber que a gente precisa mudar uma coisa ali, uma coisa aqui. Aí o próprio Divaldo dizia, né? Você começa mudando por fora e depois vai por dentro. Vou pegar um gancho que você falou. Divaldo morreu com 98. Tinha cabelo branco? Não. É vaidade? Não tinha. Não tinha, ele porque pintava. Ele pintava. É vaidade? Não tinha. Divaldo era orgulhoso? Chico usava peruca. E foi repreendido uma vez. O Emmanuel ouviu falar, essa sua peruca, falou, mas eu já faço tanto bem, eu tenho direito pelo menos cuidar da minha imagem, eu vou usar minha peruca e pronto. Entendeu? O problema da vaidade, Marco, na linha que você falou, que eu vejo, é quando a pessoa se torna escrava da vaidade. Isso aí. E aí a coisa realmente complica, porque ela começa a ficar, voltamos ao esmigo, o seu anelzinho. Ela começa a ser dominada pela vaidade. E a vaidade, muitas vezes, é a isca para o orgulho entrar. Quem assistiu aquele filme, O Advogado do Diabo, filme fantástico com o Patino, Keanu Reeves, a última cena desse filme é emblemática. São os últimos 30 segundos desse filme. É um negócio assim, que você só vai entender os 30 segundos se você assistir o filme. Mas esses 30 segundos, você pode não lembrar nada do filme, mas esses 30 últimos segundos do filme, aquela cena do elevador, é para você carregar para a vida. E o que é que o Alpatino fala? Vanity, my favorite sin. Meu pecado favorito é você incensar o ego. Você insufla o ego e a partir disso aí, na vaidade, entra o resto todo. É quando a gente chega à conclusão que tudo na vida, em termos de sentimentos, é questão de buscar o equilíbrio. Então é aquela história da intenção e o sentimento. A intenção, qual é a intenção? É melhorar minha saúde, é baixar minha pressão, diminuir meu peso. Não, a intenção é que eu quero ganhar o concurso de Miss uma vez, 2, 3, 4, 5, eu quero atingir o corpo perfeito. A intenção e o sentimento, esse binômio, ele resolve quase tudo. É porque se você não tiver um filme dessas coisas todas do lado bom, como a gente fala, gera outra síndrome do protagonista, é a síndrome do impostor. E eu falo por conhecimento de causa minha própria, porque eu já sofri disso. E é muito ruim. É tão ruim quanto o oposto. Porque você simplesmente não acredita em você. Você acha que nada do que você faz está certo, nada do que você faz está bom. Porque você se acostuma a negar ser elogiado. Você não aceita. Eu já fui assim. O que é isso aí? O quê? Orgulho, né? Não, pelo contrário, não é questão do orgulho. Eu me sentia num estado de, assim, eu não sou merecedora desse elogio. Então, e eu acordava, às vezes eu falava com o Bruno em casa, eu falava assim, eu vou parar de fazer o que eu faço, eu sou uma fraude. Seria uma autossabotagem, né? Autossabotagem. Autossabotagem. Não era orgulho, era o oposto. Era achar que eu não era capaz de fazer nada, sabe? Isso é horrível. Isso é Vamos horrível. deixar para as considerações finais, que já está chegando o horário. Considerações finais suas, depois as suas, que aí você fecha com aquela Tá bom. história. Bom, eu acho o seguinte, eu não me lembro qual foi o filósofo grego que disse, não sei se foi Aristóteles, mas nós estamos falando aqui dos extremos. E nós estamos falando do comportamento, da vigilância que a gente tem que ter, né, para não passar de um lado para o outro. Né? E esse filósofo disse que a virtude está no meio termo. Ou seja, devemos buscar equilíbrio em todas as nossas atitudes. Né? E ter na cabeça isso que eu trouxe, que eu acho importante, que é esse orgulho de que eu estou fazendo bem, né? Eu estou me superando, eu estou melhorando, é também importante
porque nos ajuda a colocar determinadas metas ou objetivos na nossa vida e que nós vamos nos esforçar cada vez mais para alcançá-los. Não é? Então, isso não é orgulho. Né? Isso é você procurar melhorar cada vez mais através dos seus esforços próprios. Isso aí. A gente falou bastante aqui sobre orgulho, a gente falou várias manifestações de orgulho, tem outros que a gente poderia citar, né? O filho que não respeita o pai é orgulho, o desobediência é orgulho. Mas tá bom, Bernardo, como é que a gente cura então isso? Como é que eu trabalho isso em mim? Tem um sujeito que eu conheci nessa pesquisa que eu fiz, chamado Paulo Vieira. É talvez o cara que mais estude sobre orgulho, e ele chegou a essa conclusão de que o orgulho se manifesta de 26 formas diferentes, a gente citou algumas delas aqui hoje. E ele diz o seguinte, como que eu curo então o orgulho? Ele diz o seguinte, ó, a humildade é saber de fato quem você é, suas qualidades e seus defeitos. A humildade é a verdadeira cura para o orgulho. Se humilhar é tocar na ferida, a ferida que o castelo me protege. Expor a verdade sobre você. O orgulhoso reage de forma agressiva. Ele se esconde dentro do castelo. A pessoa que quer ser feliz, ela aceita a verdade sobre os seus erros. Aceita a humilhação, que põe luz sobre os seus erros. A humilhação me torna humilde e me coloca no meu lugar. A humildade traz sabedoria e a sabedoria traz a vitória. Como curar o orgulho? Perdão. Só o perdão cura as feridas emocionais. E aí, não é um livro espírita, mas eu queria deixar, estou lendo esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Nós hoje somos cobrados ainda mais nas mídias sociais, porque esse excesso de filtro. E todo mundo, ninguém tem ruga, ninguém tem barriga, ninguém está... Antes fazia plástica, agora joga um bocado de filtro no Instagram, né? E todo mundo é linda. Quando você vê a pessoa ao vivo, vídeo, né? Uma famosa blogueira aí, na CPI do não sei o quê, uma fraude, né? Milionária. Então as pessoas se auto-enganam, porque elas não têm a coragem de se assumir imperfeito. Então a gente tem que se assumir um perfeito, se humilhar. Para a humilhação trazer a humildade é pedir desculpa ao filho quando erra. Olha, eu tenho 52, você tem 13, mas eu errei com você. Me perdoa. O perdão cura o orgulho. E aí, trazendo para Roma, essa frase é algo que tem que ecoar em nossa mente, ainda mais que somos espíritas, todos os dias. Os generais, comandantes das legiões romanas, que, né, dominaram boa parte do mundo na época deles, quando Roma era o maior império do planeta Terra, quando eles voltavam das campanhas trazendo mármore, trazendo ônix, trazendo feras apreendidas na África, no Foro Romano, a população inteira de Roma ficava lá em polvorosa e eles entravam com as legiões marchando em cima de carros de biga, com toda a sua opulência, né, com os comandantes das legiões romanas, mostrando nós somos o Império Romano, nós dominamos o mundo, nós somos os maiores. E os generais mais sábios escalavam um soldado ou um escravo para vir atrás dele, colado nele aqui, na biga ou no carro que ele entrava em Roma, falando a seguinte frase: Memento mori. Memento mori. O tempo inteiro, memento mori, que em latim significa você também é mortal. Você também vai morrer. Então não adianta isso tudo que você está vendo, baixa a bola. Você é general comandante da legião. Memento mori. Nós todos vamos morrer. Bom, então eu também vou colocar a última frase para complementar isso que o Bernardo trouxe. Se eu não me engano, está no Evangelho de Lucas, aquela colocação que Jesus faz. O exaltado será humilhado e o humilde será exaltado. Que foi o que Jesus fez na cruz no momento final dele. Humilhação, humildade e perdão. Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Ai, muito bom, gente. Essa roda de conversa foi até meia-noite, né? Vamos passar, então,